Está no ar mais um A Falar de Bola, o programa que traz todas as novidades e os temas importantes que a Associação de Futebol do Algarve gosta de debater e levar até vocês, com esta parceria com a Connect TV Algarve. Hoje, o nosso tema é a interação com o meio escolar e acadêmico. E para isso, nós vamos escalar uma equipe aqui só de craques. Primeiro, Rui Martins, coordenador regional do Desporto Escolar. Seja muito bem-vindo, Rui. Muito obrigado. Bem-vindo a todos. Boa tarde para todos. E ali no cantinho, o Nuno Rodrigues, coordenador do Gabinete de Desporto da Associação Acadêmica da UALG. Muito obrigado também, seja muito bem-vindo. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. É uma honra e um gosto poder estar aqui. Muito bem, equipe escalada, apito inicial dado. E eu começo falando, pelo menos, da minha memória afetiva desportiva. Eu me lembro que quando eu era garoto, tive acesso aos primeiros desportos, né? Futebol, o handball, o basquete e o vôlei, e depois algumas modalidades relacionadas ao atletismo, justamente no ambiente escolar. Lá no Brasil, onde eu tive esse contato, as coisas mudaram muito. Hoje em dia, infelizmente, os garotos não têm tanto acesso assim. Queria que vocês falassem primeiro da memória afetiva de vocês e da realidade, como Portugal hoje introduz o desporto através da escola e da universidade. Começando com você, Rui Martins. Ora bem, no meu tempo tínhamos a educação física, que na altura não havia programas de educação física, portanto as escolas davam aquilo que achavam que era conveniente. Já havia desporto escolar na altura. No desporto escolar, nessa altura, existia só quem era praticante, quem era federado numa modalidade não podia praticar essa modalidade a nível de desportivo, no desporto escolar. Ou então, depois houve uma altura que havia um limite de federados que podiam participar nas equipas do desporto escolar. Hoje já não existe essa regra, já não existe. Todos podem participar nas modalidades que querem. Já existe atualmente, desde os anos 90, finais dos anos 90, programas específicos de educação física, em que o desporto escolar também integra como complemento da educação física. Existe uma oferta, neste momento em termos de desporto escolar no país, temos uma oferta de 44 modalidades desportivas que na altura não existiam. Na altura tínhamos basicamente o futebol, o basquete, o handball, o atletismo, o voleibol e pouco mais. Nesta altura temos desde o desporto adaptado, portanto, para crianças com dificuldades motoras ou intelectuais. Temos os desportos normais, coletivos, os individuais, a dança, temos a ginástica, corfball, sei lá, são 44 esportes, agora não consigo lembrar. Muita oferta. É muita oferta, exatamente, muita oferta. Aqui no Algarve temos 24 modalidades no desporto escolar. Portanto, as escolas todas trabalham em 24 modalidades diferentes. Temos à volta de 370, 372 grupos de equipa, ou seja, em cada escola há uma modalidade, cada modalidade é um grupo de equipa. Se calhar temos à volta de, portanto, nós no Algarve temos 50 e tal mil alunos, devemos ter para aí 20 mil, metade dos miúdos no desporto escolar. É sensacional, são números muito bons. Muito bons. Desde o atletismo até ao futebol, temos muita gente a praticar no desporto escolar, felizmente. Ô Nuno, eu vou voltar a remeter aqui à minha infância, né? Quando teve essa transição que eu cheguei na universidade, o máximo que a gente fazia lá, era uma universidade de comunicação, o máximo que a gente fazia era de quarta-feira ir jogar futebol no Areião. Na época era o único campo disponível, um campo de areia. Como é que chegam esses jovens, né? E aí partindo para a vida adulta na universidade, tendo uma base com tanta oferta? Chega na universidade, isso continua? Há um distanciamento? Como é que vocês lidam com essa transição? Bem, começar então, se calhar, pela minha memória afetiva do meu tempo de escola, dos anos 80. Eu também sou dos anos 80, iniciei o meu percurso escolar nos anos 80,
efetivamente, as memórias que tenho, muito relacionadas com a prática do desporto. No meu caso, eu sou nascido e criado na cidade aqui ao lado, de Olhão, e era o futebol, e foi sempre o futebol que nos orientava. Se fosse na rua, fosse na escola, fosse no clube, era sempre o futebol que nos orientava um pouco. E na altura, a escola, infelizmente, nunca foi. Aliás, eu acho que não há muita tradição no nosso país da escola ser então o centro do início e do desenvolvimento da prática desportiva. E na altura nem no primeiro ciclo, ou seja, estamos organizados por ciclos de ensino, portanto, dos 6 aos 10 anos, as escolas de primeiro ciclo nós não tínhamos o recreio, onde brincávamos, mas nada era estruturado. Felizmente hoje em dia já evoluímos bastante nessa situação, já temos educação física motora no primeiro ciclo, se bem que ainda se calhar não como deveria ser. Isso seria um tema também muito interessante para debater. E os clubes o associativismo é que se encarregava sempre de, ao fim e ao cabo, tentar fazer com que a iniciação da prática desportiva nas diferentes modalidades sempre foram os clubes de cada cidade. E depois cada cidade tinha mais tradição numa modalidade ou de outra, e isso também influenciava muito a prática desportiva dos jovens naquele tempo. As memórias no meu caso, são extraordinárias. Passando então à pergunta que me colocou. Atualmente, como é que é feita esta transição do ensino básico, secundário, para o ensino superior, em termos de prática desportiva? Temos um problema aqui, um gap por resolver. Eu acho que não é só a transição do secundário para o universitário, se calhar é um pouco antes, se calhar começa aqui a perda de muitos praticantes, começa um pouco antes, e temos aqui obviamente um problema e teremos que ver como é que será a melhor forma de o tentar ultrapassar. Em relação à caracterização do desporto universitário, nós temos uma Federação Académica de Desporto Universitário, com as siglas FADU, que todos os anos tem um calendário de eventos e que organiza cerca de campeonatos nacionais universitários entre as diferentes instituições de ensino superior, privadas e públicas do nosso país, de 30 a 40 campeonatos nacionais universitários. Ou seja, temos de tudo um pouco. Quando a gente fala de desporto, né, na escola ou na universidade, a gente sempre, é natural que pense na prática, né? No atleta em si. Mas tem um universo ao redor da prática desportiva que vai além do atleta em si. E aí tem um projeto da AFA que é interessante, que é a inserção da disciplina de arbitragem nos cursos técnicos de desporto. Queria que vocês falassem um pouco disso, a respeito dessa iniciativa da AFA, de levar um pouco também, não só, de certa maneira, um incentivo para que os jovens se interessem pela arbitragem, mas o que isso acompanha como mudança de mentalidade, ou seja, o respeito à arbitragem. E quando a gente fala respeito ao árbitro, à arbitragem, tem um conteúdo forte que é o respeito às regras, fair play, respeito ao adversário, tudo isso inserido num universo do desporto que vocês estão tão acostumados. Quem quiser começar? Nós, por exemplo, com a AFA temos um protocolo de colaboração na formação de árbitros do desporto escolar. Existe um plano nacional de formação de árbitros desportivos, dos quais um deles é o futsal. Temos noutras modalidades, neste momento são 7 modalidades, mas com o futsal nós já trabalhamos com a AFA há cerca de 4 anos, julgo eu, em que essa formação é dada por um professor da área do futsal, do desporto escolar, e depois é complementada pela formação dada por um árbitro oficial. E temos, nestes últimos 2 anos, tem-nos sido permitido os miúdos que fazem a formação no desporto escolar, depois ficam com um nível para arbitrar logo as camadas distritais mais jovens de futsal. Sim, e da depois, AFA a mesmo. partir daí, podem ir progredindo, se estiverem interessados, podem ir progredindo na carreira de arbitragem mesmo federada. Eu acho que é uma excelente iniciativa que se conseguiu estabelecer aqui com a AFA, que temos também com outras associações de modalidade aqui do Algarve, mas a da AFA foi pioneira e acho que tem tido alguns resultados bastante positivos.
Isso já na prática vai mostrando o que a gente fala da cultura do desporto inserida na comunidade, né? Exatamente. As coisas vão se interligando, não só pensando no jogo em si, nas competições em si, mas no que isso vai proporcionando ao redor. Eu queria falar dessa parceria também que existe com a Universidade do Algarve, relacionada às seleções universitárias e a uma futura construção e manutenção do campo de futebol 11 no campus Gambelas. Esse tipo de parceria da associação com a universidade, de certa maneira, vai ajudando a fomentar o desporto, mesmo num ambiente em que os alunos, a maior parte deles, não estão lá pensando no desporto, eles estão com as suas atividades acadêmicas normais. Mas acho que isso leva também essa cultura do desporto para dentro da universidade, né? Sim, uma das estratégias que nós já tínhamos há algum tempo tentado estabelecer era exatamente tentar contar com o apoio das diferentes associações de modalidade do Algarve. Já em 2015, 2016 fizemos as primeiras abordagens nesse sentido. Porque temos a Associação de Handball do Algarve, temos a Associação de Futebol do Algarve, temos a Associação de Basquetebol do Algarve, infelizmente não temos a Associação de Voleibol do Algarve, temos uma mista com o Alentejo e o Algarve, ou seja, as grandes modalidades, ao fim e ao cabo, temos capacidade. Estão representadas. Temos representadas. E a Universidade do Algarve, quer queiramos, quer não, representa também uma região, neste caso no ensino superior, e fez-nos muito sentido poder contar com estas estruturas, com estas associações, para nos ajudar também um pouco a promover e a desenvolver o próprio desporto de cada uma das modalidades e o desporto neste escalão etário, na idade universitária, ali entre os 18 e os 23, e também que há um grande abandono também da prática desportiva também nessas idades, começa um pouco mais cedo, mas aí também se nota bastante, e sempre foi essa uma das nossas intenções. Felizmente, há cerca de 3 anos voltámos à carga e conseguimos ter a receptividade desta vez por parte da Associação de Futebol do Algarve e por parte da Associação de Handball do Algarve. Portanto, foi para nós um motivo de grande alegria, porque isso realmente dá-nos aqui outras armas, outra roupagem para podermos efetivamente levar a nossa missão por diante, de tentar ao fim e ao cabo preencher aqui este espaço competitivo que o desporto universitário também pode significar. A Acadêmica recentemente é filiada agora à Associação de Futebol do Algarve. O que isso muda? O que isso incrementa nessa relação? O objetivo é um pouco criar mais uma seleção quer com o staff do departamento técnico, quer com o staff técnico da própria associação, para poder chegar ao fim e ao cabo também aos miúdos de uma outra forma. Cada vez está mais difícil que os miúdos possam se interessar pela prática desportiva, e obviamente que este tipo de projetos bem organizados, com boas condições, à partida têm mais condições de sucesso do que se assim não for. E é nessa base, além desta parceria, além disso, já extravasou também para muitas outras situações, seja de apoio nosso em algumas instalações, salas de aula, etc. Seja, por exemplo, na abertura dessa possibilidade que falou há pouco dos cursos de arbitragem, aqui na parte dos cursos técnicos, dos técnicos no secundário, também podermos fazer ali também na universidade esse tipo de cursos. Portanto, entre outras sinergias que vamos tentando criar e fomentar. Porque também depois, por exemplo, o desporto não é só o atleta. Temos, por exemplo, cada vez mais a necessidade do psicólogo, a necessidade do nutricionista, a necessidade do fisioterapeuta, a necessidade do árbitro, a necessidade do dirigente. Ou seja, o desporto é muito mais do que aquilo que se passa só entre os atletas dentro do campo, não é? Sim, sem dúvida. Voltando aqui para o Rui. Ô, Rui, tem duas atividades, dois projetos, a Bola Vai à Escola e a Hora do Super Quinas, que a AFA, vamos dizer, interage diretamente dentro do ambiente escolar. O quanto isso é... Eu lembro, mais uma vez, as memórias afetivas. Eu lembro que quando falava assim, nossa, um determinado amigo nosso era federado.
Isso parecia assim, era um ser de outro planeta, porque era como se fosse uma confirmação de que ele era bom naquele determinado esporte, né? Naquele desporto específico. No caso do futebol, acho que não é diferente. Quando uma associação ligada à Federação Portuguesa de Futebol, do desporto rei, como todos dizem, né, entra nesse ambiente escolar, além, vamos dizer, do natural fomentar ali mais uma atividade, também começa a fazer com que essa garotada, esses miúdos, pensem em levar a sério o desporto. Ninguém está falando aqui de profissionalizar, mas não ser só correr atrás de uma bola, ou seja, se preocupar com a saúde, se preocupar com com a alimentação, com outros itens, dormir mais, né? Aquela história dos miúdos hoje em dia com videogame tem que ficar brigando para dormir na hora certa. Você acha que o desporto, e mais especificamente o futebol, através dessas atividades dentro da escola, auxiliam e levam esse novo desejo de ser federado, de ser pertencer à associação representando algum clube? Como é que é isso? É um bocado difícil responder a essa questão. Porquê? Porque eu estou aqui para isso, para fazer pergunta difícil. É difícil porque essa iniciativa da AFA é diretamente tratada com as escolas, e as escolas dependem muito da vontade dos seus professores. Não é só da vontade dos alunos, é muito da vontade dos professores. E qualquer iniciativa que entre numa escola é mais pela vontade do professor do que por outra coisa. É evidente que todos nós vemos benefícios a curto e a longo prazo, só que nós temos um grande problema no sistema de ensino. Nós temos todo o secundário, é todo preparado para os exames finais. Pronto. Exames de admissão à universidade. E tudo isso, toda a escola funciona em função disso. Tanto que há um grande abandono entre o 9º ano e o 12º ano, há um grande abandono das atividades do desporto escolar, seja elas quais forem. Porquê? Precisamente porque os miúdos começam com o pressing das notas de admissão, eles começam a ter explicações, por exemplo, eu tive uma direção de turma no 12º ano, em que quase todos os alunos tinham explicações, e havia alunos que tinham 10 horas de explicações semanais. Quer dizer, eles tinham uma carga forte. Não tinham tempo para nada, nem tinham tempo para se coçar, como costuma dizer, não é? Nem para brincar, muito menos. E essa pressão já começa a refletir-se também a nível dos alunos do 9º ano e do 8º ano. Portanto, isto cada vez mais, a pressão das notas de admissão é cada vez uma pressão tão grande que os pais começam a encaminhá-los logo, a retirá-los muitas vezes das atividades esportivas para eles poderem ir para as explicações. É um erro, né? É um erro. É um erro, porque, na verdade, a atividade física, o equilíbrio físico e de saúde pode muito bem, ou pode não, com certeza ajuda na preparação, vamos dizer, acadêmica, né? Do estudo tradicional, dos livros, dos conteúdos de outras matérias. Não estou errado de falar isso, não, né? Não. Precisamente, existem vários estudos científicos que comprovam isso. E depois nós temos alguns pais que, quando o miúdo tem um teste, estamos a falar de 7º, 8º ano, então tem um teste, tem treino, eles são federados numa atividade qualquer, eles faltam ao treino na noite anterior para poderem estudar. Sim. Isto não faz sentido. Não faz qualquer sentido. Se o miúdo não estudar umas semanas antes, não é na noite anterior, que vai por faltar ao treino, vai aprender mais do que devia aprender. E outra coisa que também é normal, e eu já vi muitas vezes assim, o miúdo vai mal em uma determinada matéria, na escola, e o pai castiga tirando ele do desporto. Quer dizer, não é o adequado. É evidente que essas decisões familiares são decisões dos pais, né? Mas que devem ser revistas porque invariavelmente não vão refletir em melhora do estudo. Né? Pelo contrário. Muito pelo contrário. Cria uma aversão ao estudo ainda por cima. E acaba tirando aquilo que ele gosta de fazer, muitas vezes é praticar uma atividade esportiva, para ter que ficar a estudar. As coisas podem ser conciliadas, e há muitos exemplos aqui em Faro de jovens que conseguiram manter uma carreira desportiva muito intensa e manter uma boa carreira académica. Há muitos exemplos desses em Faro. Muito bem.
Senhores, esse programa, ele, principalmente quando tem os temas interessantes assim, o tempo desesperadamente passa. Então a gente já está praticamente indo aí para a parte final, mas eu não queria encerrar, e vou fazer mais uma pergunta a cada um antes de passar para as considerações finais. Eu queria que vocês fizessem uma breve avaliação do que, e agora fazendo a visão contrária, começando com a universidade. O que a universidade ou o ambiente desportivo dentro da universidade pode contribuir, e aí sim, para a valorização do desporto nacional? A gente sabe que na fase que os miúdos não são mais miúdos, né? São jovens aí, estão na universidade, normalmente é a época em que eles estão no auge atlético, né? Estão no auge da vitalidade, da saúde, até da parte muscular, tudo isso. Treinando ou não treinando, ele está no auge da vida dele. Como é que faz para equilibrar e, principalmente, o que a universidade ou o ambiente de universidade pode contribuir para que Portugal se fortaleça em todos os desportos, mas evidentemente falando também do futebol? Bem, responder a essa pergunta é um tanto ou quanto difícil. Eu adoro fazer isso. Teríamos de voltar um bocadinho atrás, porque lá em cima já não pode fazer muita coisa. Pode é tentar ajudar a potenciar, ao fim e ao cabo, as capacidades dos atletas que lá chegam. Ponto número um. Felizmente, eu acho que isto é mesmo um felizmente e deve ser sublinhado, cada vez mais temos atletas de alto nível, atletas olímpicos, atletas de muito, muito bom nível, nas diferentes modalidades, e muitos, a grande maioria deles hoje em dia conseguiram conciliar ambas as carreiras, ou seja, falamos muito na carreira dual, ou seja, é conseguir ser atleta de alto nível e conseguir também tirar as suas licenciaturas e conseguir prosseguir os seus estudos sem que uma coisa tenha que deixar de lado a outra. Felizmente temos muitos bons exemplos, cada vez temos mais, e eu acho que isto é algo que já não vai andar para trás. Felizmente também aqui o nosso Estado e as universidades portuguesas também compreenderam a importância da carreira dual. Todas elas já têm estatutos específicos para esse tipo de alunos, quando lá chegam, para terem apoios específicos, para terem tutores, para terem alguma, não é facilidade, mas por exemplo para escolher turnos, para faltas, quando estão em competição. Ou seja, há uma série de benefícios, eu não considero benefícios, mas atenção a este tipo de alunos, para que eles possam efetivamente prosseguir os seus estudos ao mesmo tempo que também prosseguem as suas carreiras desportivas. Eu acho que isto está a ser, nos últimos anos, está a ser um grande avanço. A Universidade do Algarve também está a fazer esse esforço. Eu acho que quando chegam lá, o que nós poderemos fazer é não dificultar mais do que aquilo que eles já tiveram no ensino básico. Porque senão corremos o risco ainda de perdermos mais alguns. Porque o atleta de alto nível não se forma aos 21 anos, né? Ele tem que começar na base. Alguns deles, em algumas modalidades, estão a acabar aos 21, ou 22, ou 23, né? Depende da modalidade, né? Portanto, temos que ter essa atenção. E eu acho que felizmente as universidades e o Estado português também começa a ter aqui alguma sensibilidade para estas questões. Agora, o que é que eu acho também em relação ao desporto, à sociedade, ao bem-estar, à saúde? Eu acho que nós enfrentamos desafios que nunca enfrentámos antes, mas a todos os níveis. E aqui na parte da prática desportiva também. Nós concorremos com algo que é altamente motivador, que são as redes sociais, que são os jogos online, é altamente motivador. Da dopamina. A dopamina é impressionante. A curto alcance, assim, né? Muito rapidamente aquela sensação. Eu arrisco-me a dizer, se não mudarmos o atual estado da forma como interagimos os diferentes agentes do desporto escolar, escolas, pais, universidades, tudo o que andava. Se não mudarmos aqui o estado, os paradigmas desta situação, eu arrisco-me a dizer que isto é uma guerra completamente perdida. E assim, a saúde está rendida.
Organização Mundial de Saúde, já não há dúvidas para ninguém do impacto que a prática da atividade física tem no bem-estar, na saúde mental, na saúde física, na saúde como um todo, para o ser humano. Isto já não há, felizmente aqui também já não há grande margem para dúvidas, ou seja, basta consultar. E não há dúvida do benefício que o desporto traz, e também já não há dúvida do malefício que o excesso de tela também, do ecrã, também faz. E eu arrisco-me a dizer a dar este conselho aos pais, sinceramente. As 2 horas que o miúdo está num treino são menos 2 horas de potencial tempo que ele vai estar nas redes sociais, nos ecrãs. E eu arrisco-me a dizer que, tirando a escola e tirando esse período em que ele está no treino, tudo o resto, e o período que ele está a dormir, e mesmo assim, eu não sei se todos os pais sabem se eles estão a dormir ou não, todas as outras horas são horas de potencial de hora de ecrã. É um olho fechado e o outro no ecrã, assim. É verdade. É que isto tem que fazer pensar as pessoas, tem que fazer pensar os educadores, porque eu vejo em todo o lado miúdos à mesa a comer, miúdos estão a comer com uma mão e estão com cada outra vez mão. mais jovens. E é difícil. É uma loucura. É uma concorrência. É uma difícil. loucura. E eu acho que até hoje em dia, acho que o próprio telemóvel, o próprio que tem acesso a tudo, tem um vídeo, tem uma coisa qualquer, olha, é com aquele vídeo que ele está sossegado, então vamos pôr aquele vídeo que é para... Ou seja, é um recurso que está muito à mão e já ninguém consegue passar sem ele. Eu não sei como é que vamos combater isto. Eu acho que há uma tentativa de alguns estados, porque assim, o telemóvel estava autorizado de ficar em todos os lugares. Já há diversos países criando legislação para que proíba o telemóvel no ambiente escolar. Acho que isso já é um avanço importante. Acho que tem que ser discutido, debatido e pressionado pelos agentes de educação, principalmente, porque esse malefício já é evidente, todos sabem. O Rui, a gente falou aqui, ele citou muito bem da fase já do ápice, né, do físico e tal, e a gente está falando também da formação, da base. Essas bases normalmente são muito ampliadas, muito intensificadas quando há grandes ídolos. E Portugal tem produzido novos e grandes ídolos. A gente não vai falar aqui de Cristiano Ronaldo, que é muito óbvio, é muito natural, mas há outros nomes surgindo em outras modalidades, e isso é fundamental para mexer, né, com o imaginário da criança. Quando a gente fala dos os mais miúdos, eles estão mais suscetíveis ainda ao imaginário, quanto isso é importante, ganhar uma medalha olímpica, ou participar de uma Olimpíada, ou ser campeão de qualquer modalidade. Este crescimento do desporto e de alta competição, de alto rendimento de Portugal, já se reflete, você percebe isso no dia a dia? Mais crianças procurando as atividades por causa desses ídolos? Nós, por exemplo, temos vários exemplos na questão das participações olímpicas dos nossos atletas que conseguem chegar às medalhas em várias modalidades. E, normalmente, no ano seguinte, há um maior nível de inscrições naquelas modalidades. Por acaso, é uma situação engraçada que já constatei. E boa, né? E boa, é bom sinal. Só é pena a comunicação social não continuar a dar ênfase a essas modalidades que não sejam futebol. Infelizmente, futebol, basquetebol e pouco mais tem um grande impacto televisivo nos meios de comunicação social, e depois as outras modalidades. Temos vários campeões europeus, vários campeões mundiais, vários participantes nos Jogos Olímpicos de outras modalidades, em que aparece só a notícia quando ele ganha a medalha e depois parece que foi efêmero. Mas o que é verdade é que muitas vezes há resultados nos miúdos, porque identificam-se com aquela pessoa e conseguem depois tentar encaminhar-se para aquela modalidade, e isso é ótimo, não é? Pelo menos praticam uma modalidade e não estão tanto tempo ligados a um ecrã. É isso. Isso é que é fundamental. Nós já estamos nos acréscimos aqui do nosso tempo, e eu vou passar então para as considerações finais. O Nuno Rodrigues, obrigado pela participação. A Conect TV está sempre de portas abertas para tudo que seja interessante e bom para o Algarve. Muito obrigado pela participação. Obrigado, eu. Muito curto, muito direto. Já entendeu que já estamos no final. E o Rui Martins, obrigado também, Rui.
Muito obrigado também pelo convite e pela oportunidade de podermos conversar um bocadinho sobre desporto e não só, e sobre educação também, porque isso é o que nos move. E tanto eu como o Nuno, como somos pessoas mais práticas, não nos alongamos muito. Não, mas o importante é que o conteúdo foi gerado aqui, que vocês continuem conectados com esse programa, com a Falar de Bola e com toda a programação da Connect TV. Apito final deste A Falar de Bola. Quero agradecer a audiência de todos vocês, agradecendo mais uma vez os nossos dois convidados. Fiquem cada vez mais conectados à Associação de Futebol do Algarve e também à Connect TV Algarve. Até a próxima.